E assim, o que seria a blefaroplastia, né? Então, a blefaroplastia, explicando para vocês a grosso modo, eu sei que a maioria das faculdades, né, a parte de oftalmo é um pouquinho mais rasa, né, não é tão, é mais superficial, né, não é tão profunda. Então, o que seria a blefaroplastia? A blefaroplastia é a cirurgia plástica de pálpebras, tá? E ela consiste no quê? Na retirada do excesso de pele, retirada de bolsas de gordura, aquelas bolsas que estão protrusas, né? Bolsas de gordura eu sempre gosto de falar para todos, até meus pacientes, eu gosto inclusive de explicar para eles, eu tiro foto, eu examino e depois eu vou mostrar para eles como que realmente é a nossa anatomia. Nós temos 3 bolsões de gordura superior e 3 bolsões de gordura inferior em pálpebras. Essas bolsas de gordura nada tem a ver com gordura corporal, elas são bolsas de gordura de proteção, então elas são coxins de proteção. Em caso de queda, pancada, batida ali no olho, elas amortecem o olho, tá? Então é algo que Deus fez tão perfeito que é algo para proteger o nosso olho. Só que com o passar do tempo, da idade, ou até pacientes jovens com uma herança genética positiva para isso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, essas bolsinhas de gordura, elas podem ficar protrusas. Então, tanto em cima quanto embaixo, elas podem vir para frente, né, e dar aquele aspecto ali de olhar cansado, enfim, caído, né, triste, o cansaço é o que eles mais me trazem aqui no consultório. Doutora, eu estou me sentindo com um olhar muito cansado, né, então as bolsinhas de gordura têm impacto positivo, muito grande em relação a isso. E a gente retira elas também, lembrando que na blefaroplastia, as bolsas de gordura que são retiradas, a gente jamais são todas, a gente não pode retirar todas as bolsas de gordura, porque como eu disse anteriormente, as bolsinhas de gordura, elas são para proteção. Então, a gente só pode retirar aquelas em protrusão, aquelas realmente estão para frente, tá? Então, muitos pacientes às vezes me perguntam aqui, doutora, eu operando agora, daqui quanto tempo eu vou precisar operar novamente? Ou essa cirurgia vai ser para sempre? O que é que eu falo para eles? Não, né? Se Deus quiser, não. Por quê? Porque a gente continua envelhecendo. E graças a Deus por isso. Só não envelhece quem morre, né? Então, que bom que a gente continua envelhecendo. E com o processo de envelhecimento, as bolsinhas de gordura, porque a gente retirou só aquelas que estão protrusas. Aquelas que a gente deixou ainda algumas para ficar coxinha de proteção. E aquelas que ainda ficaram, com o passar do tempo, elas começam a vir para frente, com fragilidade ali do septo orbitário, elas que estão atrás dele começam a protruir novamente, tá? Então, a gente retira somente aquelas que estão protrusas, tá? Às vezes a gente retira parte do músculo orbicular, isso é importante falar, porque é uma cirurgia que também mexe em músculo, tá? Então, a gente retira parte quando bem indicado, não é todos os casos que a gente retira parte de orbicular, e a gente também reposiciona estruturas palpebrais que estão caídas, tá? Então, por exemplo, em caso de pitose palpebral, quando o paciente ele tem uma alteração funcional, tá? A gente, que a pálpebrazinha, ela tá caidinha, pegando ou não o eixo visual, a gente pode associar a cirurgia de pitose às cirurgias de blefaroplastia, tá? Eu vou falar isso também mais para frente. E a blefaroplastia, ela tem por objetivo o quê? Aumentar campo de visão dos pacientes, nos casos daqueles pacientes que têm um excesso de pele, a dermatocálise bastante assim, excedente, né? Então já forma uma cortina ali, de tanto que tá caidinho. Então, quando a gente tira aquele excessozinho de pele, isso obviamente vai melhorar o campo de visão do paciente, tá? Também diminuir o aspecto de cansaço dos pacientes, que isso é o fator, assim, que mais eu recebo aqui no meu consultório, é isso, doutora, eu estou cansado das pessoas olharem para mim e falar, nossa, você está cansado? Você dormiu bem essa noite? Você estava chorando? Por quê? Porque o excesso de pele, excesso de protrusão de bolsas de gordura, aquele olhar cansado, ele realmente traz aquela linguagem não verbal, né, que a gente fala muito isso, quando a gente vai fazer o assessment do nosso paciente, que é exatamente observar o paciente como um todo e ver o que ele precisa, a gente vê que ele está traduzindo na linguagem não verbal o que? Cansaço. Né? Então, com aquelas bolsinhas protruídas, excesso de pele, ele está realmente trazendo esse aspecto de cansaço. E a coisa mais importante, trazer rejuvenescimento facial. Mas como assim trazer rejuvenescimento facial apenas com a cirurgia de pálpebras? Eu vou mostrar vários casos aqui hoje para vocês que apenas com a cirurgia de pálpebras parece que muda o rosto do paciente, né? Então, eu falo que os olhos ali são a janela da alma, né? Os olhos ali, você bateu, você está comunicando, né? Inclusive,
por 2 anos, os nossos olhos foram a nossa única forma de comunicação, né, não verbal, por conta do uso das máscaras.